é complicado, né? Porque eu acho que tem uma parada do Bolsonaro ter sido eleito. Porque assim, puta, os prazeres da minha vida eu nunca ter votado nele. Isso é uma coisa que... Errei muito, mas essa eu não... Essa dor eu não levo pra casa. Tranquilo. Mas ao mesmo tempo, eu tenho muitos amigos hoje que carregam uma mágoa muito grande da eleição do Bolsonaro, óbvio, amigos que fazem parte de minorias, óbvio, amigos que passaram por grandes perrengues ao longo dos últimos anos, mas carregam uma mágoa muito grande de quem votou no Bolsonaro. E acho que existe uma parada que ela é difícil. O Luigi fala muito disso, eu acho que ele é muito... Uma palavra que ninguém nunca disse antes, mas o Luigi é muito sábio nisso que ele fala. Muito, pô. O Luigi é sábio demais, pô. Mas ele é muito sábio nisso do que é uma briga completamente idiota. É uma briga muito... Brigar com o seu tio porque votou no Bolsonaro é porque era uma escolha muito fácil pra ele, né? Foi dado muito de bandeja. Porra, você tá... Qual que é o seu problema? Desemprego, falta de dinheiro, O cara chega PT e fala, é corrupto... Eu vou mudar isso daí, pronto. Eu sou outsider, não sou político, não sou o quê... É fácil. E ao mesmo tempo, é muito difícil. Eu falo muito por isso dos meus tios. Meus tios votaram Bolsonaro. E eu amo meus tios. Meus tios foram pessoas incríveis pra mim. Meus tios são ótimos pra famílias deles, são ótimos pro bairro deles, pra comunidade, pros lugares que eles vivem. São pessoas que tiveram histórias incríveis. E até que ponto eu tenho que chegar num jantar de família e corroer talvez a minha relação por uma questão que às vezes era tipo o que foi dado a eles, entendeu? Eles não têm uma consciência política, não tem isso a mais, sabe? Sim, sim. Eu acho que é uma grande dificuldade, né? Porque eu acho que vai um pouco no caminho dessa perspectiva de lacração, né? Do tipo, vou chegar no almoço, vou lá e vou apresentar boas verdades. E na verdade, eu acho que o fenômeno, né, do Bolsonaro, enquanto uma expressão dessas contradições do capitalismo brasileiro, ele é uma alternativa muito interessante, né, nessa perspectiva, nessa brisa de solucionar isso daí, porque ele, de alguma maneira, conseguiu, né, ou pelo menos parecia, que escutava o problema das pessoas, tá ligado? E aí o cara se articula em torno do machismo. É um cara machista, racista, homofóbico. E o que é isso, se não a síntese do brasileiro médio? Por quê? Porque é a síntese daquele brasileiro que cresceu numa sociedade racista, machista, homofóbica, com exploração e tudo mais, tá ligado? Então acho que de novo, né, a gente entender quais são os espaços que a gente pode ter algum tipo de avanço, sabe? Então não adianta eu chegar num rolê e ficar falando esse monte de coisa e isso não servir pra... Isso geralmente, não sei se isso vai servir pra alguma coisa, mas pra quê? Vai servir pra massajar meu ego, pra me colocar num lugar de superioridade moral em relação àquela pessoa. E eu entendo esse rancor, né, com as pessoas que votaram no Bolsonaro, né? É porque nem todo mundo que votou em Bolsonaro é bolsonarista. Sim, isso tem um lance muito antipetista muito forte, né? Eu acho que tem isso mesmo, sim. E assim, é a gente conseguir saber modular e avaliar esses momentos, né? Para dar um contra-exemplo, eu tenho um tio que participou do meu processo de criação, assim, e votou no Bolsonaro também. E eu não falo mais com ele. Não falo, mas não por causa do Bolsonaro. Mas por quê? Porque eu fui percebendo que a dinâmica de relação que foi construída, e aí o voto no Bolsonaro é uma expressão disso, né? Acho que é um sintoma lá da ponta, né? No final, me fez mais mal do que bem. Tá ligado? Então é isso que faz com que haja esse esfriamento da relação. Mas talvez seja porque era um cara escroto e que votou no Bolsonaro. Sim, agora exatamente. Conheço pessoas não escrotas e que votaram no Bolsonaro. E aí isso torna elas automaticamente escrotas. É uma questão difícil, né? Porque, tipo, eu acho que é preciso a gente entender qual que é a dimensão de cada uma dessas pessoas. Porque cada pessoa é um universo. E outra, acho que uma parada que acontece muito é o fato. Você é um cara muito esclarecido politicamente, no seu âmbito, no que você pesquisa, no que você estuda, no que você gosta. Eu gosto de ler coisas de política, eu gosto de estudar, mas tem pessoas que votar é um bagulho que eles têm que fazer a cada 4 anos. Exato, e assim, é isso. É só isso. Tipo, por quê? Porque essa é a função. E olha só que loucura. Essa é a dinâmica de funcionamento da política que a gente tem da democracia liberal. Qual que é? Você vai lá, vota e esquece. Não seria muito mais efetivo se, por exemplo, a gente tivesse um sistema político em que as pessoas aqui do bairro da Moca se reunissem numa associação
para discutir quais são os problemas do bairro e isso ser levado e eleger representantes dessa associação para serem representantes em uma assembleia, por exemplo. Não se botar a cada 2 anos, né? Que é vereador, eleição municipal e nacional. Não seria muito mais efetivo do ponto de vista, pensando politicamente, não seria muito mais politizante? Por quê? Você ia ter que ficar atento com as coisas que acontecem, você ia ter que se inserir em debates, conhecer realidades, confrontar pessoas, tá ligado? Mas é isso, o objetivo, e aí um fenômeno como o Bolsonaro é um fruto disso, é o resultado da despolitização, é o resultado de isso, e o PT tem responsabilidade em torno disso, né? Porque desmobiliza as bases, desmobiliza um discurso que vai pensar nessa ampliação da luta social, né? É a transformação de sujeitos políticos em consumidores. Não é à toa que na primeira grande crise ali do capitalismo, 2014, 2015, né? Que pega ali de jeito e o governo Dilma, quando é eleito, aplica políticas de austeridade, aquele sujeito que é consumidor, ele vai falar, porra, agora eu não consigo mais consumir. Aquele sujeito foi despolitizado. Ele não vai entender qual que é a dinâmica da crise, qual que é a dinâmica de onde ele está inserido, quais são as forças políticas em torno disso. Não, ele está lá mais no imediato. No imediato e ideologia, né? Ideologia do tipo, ó, o problema é o PT, é o cano de dinheiro saindo no fundo noticiário da Globo, né? A pessoa vai maquinar e vai pensar o quê? Não, a gente, politicamente, a gente é muito imediatista, né? Pô, aqui, só olhar a quantidade de asfalto novo em São Paulo. Nada elege mais um prefeito do que asfalto novo em São Paulo. É a pura demagogia. É a demagogia para o cara virar e falar, olha, eu fiz alguma coisa. E por quê? Porque as pessoas têm que olhar. O poder público, né? Ele é tão ausente dos lugares onde ele deveria estar e deveria se preocupar, que ele usa isso como um material para ele mesmo poder fazer propaganda. Esse esquema que eu comentei da associação de bairro, de você eleger uns representantes no estado, e depois regionalmente, depois nacionalmente. Acho que a Europa tem muita coisa assim, né? Se não me engano. Sabe de que lugar é esse sistema político? Cuba. De Cuba. Os comitês de defesa da revolução são associações de bairro que elegem representantes locais para poder debater esses problemas e resolvê-los. Mas acho legal também citar que acho que esse modelo também é aplicado em algumas cidades da Europa também, não é? Se eu não me engano. Putz, eu desconheço. Não sei se na mesma esfera, mas talvez de um jeito parecido. Eu sei que, por exemplo, os Estados Unidos tem uns lugares que você vota em algumas coisas muito específicas. Por exemplo, o promotor do seu bairro, um representante do seu bairro dentro da Câmara. Pode crer. O Harvey Milk, se eu não me engano, era um desses. Eu não tô ligado, não. Mas acho que é um modelo... Eu sei que é um modelo cubano, sei que é um modelo que funciona muito no comunismo, mas acho legal como também é uma possibilidade a ser explorada, sim, né? Sim, mas eu acho que é isso, né? Por quê? Porque na democracia liberal, na democracia capitalista, a pessoa ela é um votante, né? Ela precisa do seu voto, e aí isso significa uma penca de coisas, né? Significa a corrupção, a compra de voto, a manutenção da pobreza, o desvio de verba, tudo isso, tudo tá ligado nesse processo. E isso não representa os anseios dos trabalhadores, não representa aquilo que eles precisam resolver. E aí as pessoas vão migrar, né, claro, para a solução que aparentemente é mais rápida. E eu acho que aquilo que você falou, né, quando a gente estava falando da Cracolândia, são muitos problemas. São muitas coisas, são muitas contradições ao mesmo tempo. O que o fascismo faz enquanto uma tática, né, eu parto da ideia que o fascismo ele não é uma ideologia sozinha. Eu acho que ele é uma tática dos capitalistas. É uma tática para manter o capitalismo, para aumentar a sua exploração. Ele é meio que uma saída de emergência. O que o fascismo faz? Ele, enquanto uma tática, ele pega todas essas contradições, a pobreza, a fome, a carestia, blá blá blá, e ela transforma numa coisa só, num problema só. Aí você vê esse problema, você elimina esse problema, acabou o problema, não é? Você pega toda a dimensão de compreensão das coisas ao seu redor, que é muito difícil. Um negócio que eu recebo às vezes a galera fala, depois que eu comecei a acompanhar seu canal, eu passei a ficar triste. Falei, cara, eu sinto muito por isso. Mas é isso, né, por quê? A pessoa vai ter acesso ali àquilo e de repente o que parecia simples não é tão simples assim. Eu recebo isso depois que eu comecei a acompanhar seu canal, eu fiquei triste que agora eu quero comprar um Jordan e tá mó caro. Exato. E agora eu entendo a opressão capitalista por trás da produção do Jordan, né?
Mas acho que é isso, né? É uma tarefa muito difícil e é uma tarefa que exige da gente uma mobilização e um trabalho muito grande pra gente poder mostrar, né, pras pessoas, pra gente poder conseguir viabilizar um debate e mostrar que as coisas são bem mais complexas do que elas parecem e que não... Os trabalhadores não tem uma alternativa que seja viável a longo prazo, que não seja a construção do socialismo. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Gustavo Gaiofato. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar aqui também um outro corte que você com certeza vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis, valeu!